E eu acho que o meu pai ficou mais amarradão no evento que depois ele começou a assistir todos, a gente foi em todos, cara. O que teve tiroteio, apagaram a luz no Tijuca Tênis Clube, eu tava lá também. E aí foi virando uma febre, eu já tava naquele meio, e foi uma grande parte da minha vida, e hoje ainda é, pô. A gente tem que acreditar muito mérito ao Walid Ismail, que eu conheço ele também, é um cara ótimo, eu gosto muito dele, um cara maravilhoso. Porque tudo surgiu também aqui no Brasil, tem que dar esse crédito para ele. Pô, aquela noite, com um monte de cabeçada que ele deu uns caras, brincadeira não. Esse desafio que ele fez para esse desafio jiu-jitsu e... Eu acho que ele lutou contra o Eugênio Tadeu. Isso aí. Ele venceu o Eugênio Isso. Tadeu e a partir daí, o Vale Tudo já não tinha anos que não tinha tido o Vale Tudo no Rio de Janeiro. Foi o Vale Tudo TV aberta, Sim. passou na TV aberta na Globo. E isso foi, inclusive, case, se mostra naquele documentário daquele nosso amigo, aquele secret documentário, que foi usado, inclusive, como case para mostrar o que era um Vale Tudo, aquele evento lá. Exato. E muita gente tira esse mérito aí do Walid de também ser um dos precursores e o evento dele hoje está lindíssimo. O Jungle Fight. Batalhador. O Jungle Fight é sensacional. Eu já fui lá umas 2 vezes lá, a convite dele, e é um evento que hoje, cara, tá na Globo, TV aberta, né? E agora vai ter o Fight do Milhão, acho que é no próximo sábado aí, né? Onde cada masculino e feminino vão ganhar igual R$500 mil. Isso é bom, isso é bom. Foi um grande salto, cara. Esse cara aí fez... Porque todos os eventos morreram. O de Batarelli morreu, aquele IVC. Teve vários pequenos eventos no Brasil que começaram, mas talvez por uma coisa você ser um lutador, outra coisa você ser um empresário de um business de luta. E não é e tanto nos dois casos, porque eu dou aula de jiu-jitsu e eu tenho as escolas, são papéis diferentes, são desafios diferentes, e é engraçado que assim, ó, conheço professores excelentes que o cara tá focado na aula dele, ele não enxerga o resto do negócio. E às vezes eu converso com empresários que querem investir no jiu-jitsu e o cara não entende. Então tem que bater palma pro Walid que construiu isso tudo e dizer o seguinte, que é até meio triste, eu acho que lá fora os profissionais de artes marciais do jiu-jitsu, principalmente, eles são mais valorizados do que aqui. Aqui é o berço de ouro da coisa, mas infelizmente a gente não tem uma valorização do profissional. É complicado. Mas isso é culpa nossa, não é culpa deles, não. Verdade. A gente não pode se vitimizar e ter a autorresponsabilidade que o ambiente do Brasil é dos brasileiros, pô. Sim. Se a coisa não prospera aqui é porque a gente, o nosso vizinho, as nossas atitudes um com o outro é para trás. Não é isso? Concordo. Porque como exemplo, na minha profissão, tem contador, tem advogado, tem um que cobra 100, tem um que cobra 1.000. Isso. Só que os que cobram 100, às vezes dá a impressão que prevalece mais do que o cobra 1.000. E assim é o Brasil, né? Mas a gente não pode pensar assim, não. A gente tem que ir para frente mesmo. Acho que o Brasil, a gente tem muito aí para melhorar. Você vê nos Estados Unidos, eu vim de lá agora, cara, em todo lugar que você vai, que eu andava com essa camisa aqui, que o Rorion me deu, você falava que era um simples praticante ou um simples simpatizante de jiu-jitsu, todas as pessoas, te tratava melhor, te bota um sorriso, no mínimo fala, conheço, respeita, né? É impressionante. E nesse ambiente que você teve dessa casca grossice aí toda, com todas essas lendas aí do jiu-jitsu, né? Você se formou, você se forjou um professor com essa mentalidade, né? Sim. A mentalidade talvez da dureza do tatame de palha, né? E isso hoje, o business hoje é totalmente diferente. Muito diferente. A mentalidade que estava lá no passado, hoje talvez não, com toda essa... Então, eu falo, ela assim, o que mudou. Engraçado falar assim que quando eu era moleque, e eu sempre era o mais novo ou um dos mais novos da turma. Então, cara, eu apanhei pra caramba. E é legal quando eu encontro o Draculino, o cara que vai receber a faixa coral agora no final do ano. E eu chamo o cara de general. Pô, general, e aí, tal? Pô, apanhei pra caramba do cara. O cara é gente boa, aprendi muito. Porque naquela época, o jiu-jitsu era assim,
você quer ser leão, tem que andar com os leões, fazer o que o leão faz. Então, fazia parte. Hoje, na sociedade que a gente está, isso não é tão bem visto. Mas eu acho que o essencial do jiu-jitsu, que é promover a virtude, que é melhorar o caráter, a disciplina, você consegue passar para os alunos. Então, assim, eu nasci lá no tatame de palha. O meu tatame nas escolas hoje é um tatame que tem um sistema de amortecimento que absorve 70% a mais de impacto. E eu posso dizer para a mãe da criança, quando eu recebo criança lá a partir dos 4 anos, eu falo, ó, aqui se seu filho cair de cabeça no tatame, claro que a gente não quer isso, mãe. A gente absorve, o tatame absorve 70% de impacto a mais. Lá na época era aquela lona, cara. De vez, aquela lona de caminhão. Hoje eu tenho uma lona mais bonitinha, vinílica, que o suor se cai, você passa lá um produtinho, ele fica cheiroso, não fica aquele cheiro pesadão. É uma geração diferente. E hoje, por estar mais organizado, e aí eu tenho que elogiar a Gracie Barra, sem dúvida nenhuma, existe um currículo, uma forma de dar aula, uma preparação para o instrutor. Então, na teoria, se o cara seguir aquela fórmula, ele flui melhor do que antigamente. E isso levou aí 30 anos para ser organizado. E mesmo assim a gente encontra escolas no mercado hoje que não tem organização, que é ruim falar assim que tem o tatame de EVA. O EVA é proibido lá fora. Porque aquilo é uma esponja, cai o teu suor, o meu fica um cheiro horroroso, dá micose, dá um monte de doença de pele. E, voltando no que a gente falou ainda há pouco, tem muitas pessoas que quando vão se matricular ou matricular o filho, não levam isso em consideração. O cara quer olhar só o preço. E aí o cara não dá valor para as proteções que você incluiu no teu negócio para garantir uma segurança melhor. Então você vê que o Leonardo ele fala às vezes como professor e às vezes como empresário. Então eu acho que juntar os dois é muito difícil e prosperar com isso não é uma coisa fácil. É um desafio. O cliente do jiu-jitsu há 30 anos atrás era o cliente que o forjava para competição. É o cara que ia entrar lá, ia ser moldado lá no fogo, e esse cara ele poderia ou ser um super cidadão, vamos falar assim, Sim. mas ele era um casca grossa. Isso. Ele era um casca grossa, mas por algum motivo, com certeza deve ter tido esses atores aí que não competiram diretamente, foram ser juízes, promotores, desembargadores, empresários, mas esse cara dava duro no tatame de palha igual a você e era um casca grossa, né? Isso. Hoje, a gente tem uma turma que quer fazer o jiu-jitsu porque o jiu-jitsu virou, no mundo, uma coisa cool, uma coisa legal, Sim. uma coisa legal para tirar foto e mostrar na empresa que eu faço uma arte marcial, mas não quero cair, não quero me machucar, não tenho tempo para fisioterapia, eu quero fazer uma arte marcial soft, não quero Entendi. ter nenhum tipo de problema, tampouco machucar o meu dedo mindinho. Isso é um aspecto do próprio incontrolável, vamos supor, é um avanço da linha do tempo da sociedade e do business. Como, por exemplo, na sua época, treinar mulher era quase impossível.